Boa noite a todos os irmãos, como costumeiramente fazemos, o Evangelho da Casa Espírita Eulália Nogueira. Inicialmente, vamos fechar nossos olhos, mentalizar Jesus, o nosso Mestre amado, mentalizar a nossa Casa Espírita Eulália Nogueira, com aqueles ceareiros, trabalhadores do bem. Que esses Espíritos possam nos guiar na leitura desse Evangelho, levando refrigério para aquele irmão que sofre, que tem dúvidas, que está em tristeza nesse momento. Em nome de Deus e de Jesus, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro sacrifício. Um anjo guardião, Paris, 1863. Muitos perguntam se é permitido ao homem suavizar suas próprias provas. Essa questão equivale a uma outra. É permitido a alguém que está se afogando procurar se salvar? Alguém que tem um espinho cravado, retirá-lo? Alguém que está doente, chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil para se ver obrigado a conviver, a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não podemos evitar. Consiste também em continuar na luta, em não agir com desespero se for mal sucedido, e nem com displicência, porque isso seria mais preguiça do que virtude. Uma vez que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, existirá méritos em procurar aflições para agravar as provas por meio de sofrimento voluntários? A isso responderei muito claramente, sim. Existe um grande mérito quando o sofrimento e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque isso é fazer a caridade através do sacrifício. Não quando a finalidade é apenas favorecer a si mesmo, neste caso é egoísmo. Aqui existe uma grande distinção a ser feita. Contentem-se com as provas que Deus lhe envia e não aumentem a carga, por vezes já tão pesada. Aceitar as provas sem lamentações e com fé é tudo o que Ele quer. Não enfraqueçam o corpo com privações inúteis e torturas desnecessárias, pois precisam de todas as forças para realizar suas tarefas na terra. Torturar voluntariamente o corpo é transgredir a lei de Deus, que dá a cada um os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecer o corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usem, mas não abusem. Esta é a lei. O abuso das melhores coisas também traz sua punição e acarreta consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que alguém impõe a si próprio para aliviar a dor do próximo. Se suportarem o frio e a fome para aquecer e alimentar aqueles que precisam, se o corpo sofrer em consequência disso, eis o sacrifício que será abençoado por Deus. Tem sua verdadeira recompensa aqueles que deixam suas casas para irem a uma habitação miserável levar consolação, que sujam suas mãos cuidando de chagas alheias, que se privam do sono para velar a cabeceira de um doente, que utilizam sua saúde praticando boas ações. As alegrias do mundo não ressecaram esses corações e não deixaram que eles adormecessem em meio aos prazeres ilusórios da riqueza. Esses são os verdadeiros anjos dos pobres abandonados. Aqueles que se retiram do mundo para evitar suas seduções e vão viver no isolamento, que utilidade terão na terra? Onde está a coragem para enfrentar as provas, uma vez que fogem da luta e abandonam o combate? Se quiserem o sacrifício, apliquem sobre sua alma e não sobre seu corpo. Castiguem seu espírito e não sua carne. Sacrifiquem seu orgulho, recebam as humilhações sem queixas, pisem em seu amor próprio, aguente a dor da ofensa e da calúnia, que torturam mais que a dor física. Eis o verdadeiro sacrifício, cujas feridas serão contadas, pois atestarão a coragem de vocês e a submissão à vontade de Deus. Essa lição é bem clara, né, meus irmãos? As provas voluntárias, o verdadeiro sacrifício. Aqui diz, só vou ressaltar alguns pontos, que quando nós sacrificamos para ajudar com bom propósito as outras pessoas,
Isso tem mérito aos olhos de Deus, mas quando nos sacrificamos só pensando em nós, isso não tem nenhum mérito aos olhos de Deus. É importante que nós tenhamos toda a nossa força, como diz o Evangelho, para passar pela nossa aprovação, que nós escolhemos lá no mundo espiritual. Então é importante guardar as nossas energias, cuidar do nosso corpo físico, para que ele possa fazer essa jornada e se desempenhar. E ao chegar ao final da vida terrena, quando vai analisar todos os fatos de sua vida, sua encarnação, ele vai ver que foi vitorioso. Mas para isso ele tem que pensar nos outros, não em si. Buscando dar uma maior orientação contra esse tema do Evangelho, nós temos o Vivendo o Evangelho, volume 1, livro de psicografia de Antônio Baduí Filho, Espírito André Luiz, e diz o seguinte, a mensagem: com desconto, a doença é incurável, a dor incomoda, mas o remédio alivia. A surdez é definitiva, reduz a comunicação, mas os sinais resolve. A lesão é congênita, altera o organismo, mas a cirurgia decide. O defeito é grave, limita o movimento, mas a prótese ajuda. A cegueira é completa, prejudica o estudo, mas o braille favorece. A perturbação é mental, desorganiza o juízo, mas o tratamento equilibra. O problema é insolúvel e ocasiona sofrimento, mas a fé traz resignação. A misericórdia divina permite o rigor da prova, mas oferece inúmeros recursos para abrandar-lhe as consequências aflitivas. A provação dolorosa é débito antigo e resgate na existência atual. É pagamento de dívida do passado, mas quase sempre pagamento com desconto. Então, meus irmãos, vamos para a última parte das nossas atividades, tornando o nosso pensamento a Deus. Vamos pedir inicialmente um passe espiritual, que essas energias preparem o nosso corpo físico e espiritual, neutralizando irmãos com pouco, ali uma evolução, que queiram imperar o mal sobre nós. Pedimos também o fluido reparador, curador, se assim for do nosso merecimento. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, pela nossa cidade de Alegrete, nosso país, o Brasil, e nosso estado do Rio Grande do Sul. Todos aqueles irmãos encarregados da administração desses grandes centros, que eles possam receber a intuição da prática do bem, do amor e da caridade. Vamos pedir por aqueles irmãos que andam nas ruas, que golpeiam, que ferem, irmãos que usam o tóxico, irmãos que encontram nos asilos, moradia transitória, presídio da nossa cidade. Que todos recebam muita luz, muita paz. Vamos pedir para a nossa casinha espírita lá em Nogueira, que ela prossiga sempre, esse lugar que nos abriga, nos consola e nos educa. Amigo Jesus, te agradecemos por tudo que aqui recebemos, e em seu nome encerramos o seu Evangelho.